Fala galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Maiara e estamos aqui hoje para fazer uma aula um pouco diferente. Aula essa que nós falaremos aí um pouquinho do nosso quarto bimestre, tá? Eu tentei algumas vezes fazer live com vocês e eu vi que não deu muito certo, porque alguns talvez tenham readaptado os horários e complicou e assim... Ao meu ver, muita gente aí se complicou bastante, né? Por não ter nota, por não participar, enfim. Então, vou tentar fazer de alguma maneira diferente, tá? Lembrando que a gente tem um quarto bimestre apenas em um mês, né? Então, vou tentar ser algo rápido, né? Tentar ser um pouco mais rápida com vocês, para que a gente consiga trabalhar e que vocês consigam aí entender um pouco o significado, né, a continuidade do que foi passado no centro de mídia, tá? Então eu não vou seguir um pouco a linha do centro de mídia, já que alguns que tiveram, né, na aula online reclamaram, comentaram sobre a questão de ser muito complexo e que não dava para entender nada e assim, observando a linha do tempo também foi ruim, né? Uma das lives que nós fizemos foi com a base aí do que um resumo do ano, né? Eu acabei fazendo aí umas 2h30, né? Com a sala, resumindo aí um pouco do ano, né? Então, basicamente, o que eu vou tentar fazer isso com vocês aqui no quarto bimestre para prepará-los aí para o futuro, né? Para o 9º ano aí, tudo bem? Então, o que veremos neste quarto bimestre, né? O café e a mão de obra do imigrante, né? A cultura e o fim da escravidão, a proclamação da República e a Primeira República. Então, o que nós veremos neste bimestre, este último, eu dividi então em 4 capítulos, tudo bem? E hoje então a gente começa a falar um pouquinho aqui da primeira fase, né, do primeiro capítulo, que é o café e a mão de obra do imigrante, tudo bem? Então vamos lá? Gente, então vamos lá, dando tempo aí para vocês se reorganizarem, eu gostaria que tivessem, né, alguma forma, se quiserem escrever alguma coisa, né, fiquem à vontade, né, já que eu não estou aparecendo em vídeo, já que não estamos ao vivo, quem quiser fazer uma breve notação também pode, tudo bem? Neste primeiro capítulo, né, do café e a mão de obra do imigrante, né, a gente vê o quê? A economia cafeeiras, né, que era um dos regimes econômicos, né, o regime de trabalho econômico do Brasil, as leis, né, de terras e a industrialização no segundo reinado, tá? Durante o terceiro bimestre foi bem dito do primeiro e o segundo reinado, né, do primeiro reinado Dom Pedro, onde ao meio ali também falou um pouco do período regencial e também vem a parte aí do segundo reinado, né? A parte da política interna e externa. E aí, neste capítulo, né, nós trataremos então um pouco aí essa economia ainda durante o segundo reinado e o que levou à industrialização, né, as terras e tudo mais, tá? Vale ressaltar então, né, para a gente dar continuidade ou recapitular melhor ainda, recordar um pouquinho, né, de que a indústria, né, o Brasil, ela passa por grandes transformações desde que começa o Império, né? Cresce cidade, né? Vem pessoas, novos imigrantes para cá. A economia, ela era a base já da cana-de-açúcar, né? Os senhores de engenhos, junto com escravos, né? Mas o tempo vai passar e as transformações das cidades vão dando chance para novos imigrantes, né, ao Brasil. E principalmente também na relação de diminuir a escravidão,
tá? Não significa que ela realmente, de fato, diminuiu. Não é isso que nós queremos dizer. Ela não... que acabou a escravidão, né? Melhor dizendo. Mas sim que ela deu uma estabilidade, né? E aí vai surgir uma nova economia no país e que vai precisar de mão de obra, tudo bem? E o que então vamos buscar neste capítulo, tá? Primeiramente, quais camadas sociais do Império, né, que propuseram economicamente com o crescimento da produção do café, né? Nós vamos buscar a resposta para isso. E como as mudanças econômicas e sociais ocorridas no período afetaram, né, esses escravizados, tudo bem? Então, a gente precisa, né, recordar, então, um pouquinho, né, que esse período colonial, né, a monocultura era a base do cultivo da cana-de-açúcar, como eu já informei para vocês. Com a chegada, né, da família real no decorrer do século XVIII, as coisas vão mudando, né, as pessoas elas vão tendo a necessidade de buscar novas formas de riqueza. E conforme eles iam explorando mais o Brasil, né, consegue encontrar extração de minérios, né, região das minas, onde traria muita riqueza, certo? E aí a exportação de açúcar, né, era o grande predomínio da economia brasileira, né? Ela vai acabar reduzindo um pouco, tudo bem? Por que ela vai enfraquecer, né? Porque na região de Antilhas também tinha produção de açúcar e a economia da açucareira do Brasil vai começar a enfraquecer conforme o tempo, né? Porque os baixos preços do produto, né, carimbeiro acabava dificultando, né? Dava uma concorrência internacional, tá? Mesmo assim, o Brasil ainda tem bastante, né? Exporta bastante açúcar, mas veio surgir então a nova era, que é a economia cafeeira. Vamos lá, falando então da economia cafeeira. Para entender um pouco dessa diversificação, né, de produtos, né, uma coisa vai crescer no mercado consumidor europeu, que é o café, tá? Ela vem da Guiana Francesa, né? Passa o tempo, eles vão trazer para o Brasil. E no final do século VII, no final do século VII, não, no final do século XVIII, as primeiras mudas acabam sendo plantadas nos arredores de Belém e do Pará, né? Mais ou menos aí a produção então era pequena, era para uso doméstico, né, de pequenos fazendeiros, de pequenos proprietários de terra. Então o pé de café era usado como uma planta simplesmente ornamental, tá? E no início do século XIX, esse cultivo do café começa a chegar às províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro, e é a região onde vai começar a crescer. Eu acredito que vocês tenham reparado que pouco se fala de São Paulo até agora, né, na história, porque é onde começa mesmo, né? Já tem coisas da história, já tem várias formas de falar da história, porém ela não chega a entrar, né, profundo em questão de economia. Não tinha tanta localização que dava economia para São Paulo, tá? E chegando às províncias de São Paulo e Rio de Janeiro, essa produção ela vai crescer. Mais ou menos em 1830, ela vai começar a expandir e vai até o início do século XX, tá? Essa demanda do café torna internacional, né? Porque o solo, clima dessa região sudeste de São Paulo e Rio de Janeiro era bem favorável para cultivar, então, a plantação do café. E outra coisa também, né, que é importante de ver isso daí, é que não exigia investimentos caros em infraestrutura, né, equipamento de mão de obra como a da cana-de-açúcar, que era, né, que tinha que ter máquinas, né, para conseguir transformar a cana
né, todo o processo da cana-de-açúcar ou transformar em açúcar e cachaça, entre outros, tá? Essa produção brasileira cafeeira, ela era tão grande que o Brasil foi responsável por cerca mais ou menos aí de 75% da produção mundial do café até 1880. Então, assim, né, apenas 25% da população mundial que não comprava o café do Brasil, tá? Os maiores cafezais que existiam, então, da região que a gente chama do Vale do Paraíba, que é uma região ali mais ou menos, como posso explicar para vocês, é uma região ali de Aparecida do Norte, né, São José dos Campos, aquela parte ali, sentido Rio de Janeiro, tudo bem? Aquela região do Vale do Paraíba. Então, as pessoas, os grandes fazendeiros, eles foram chamados ficaram conhecidos como barões do café, tudo bem? E aí, esses barões do café, eles indicavam, né, os ricos cafeicultores, né, e eram cafeicultores escravistas também, não deixava de ter escravos, tá? A maioria dos proprietários desses cafeicultores viviam, então, neste local do Vale do Paraíba. E a gente precisa também dizer, né, que nem todos os barões dessa época do Império eram cafeicultores, e nem todos os ricos cafeicultores foram barões, tá? Alguns eram senhores de engenho, outros banqueiros, outros comerciantes, né, que receberam um título, né, por algum lado. E esses poderosos ricos, né, cafeicultores, eles tinham esses títulos, não queriam um título, mas não conseguiam, como os outros. Quem dava esse título, professora? O Dom Pedro. Tudo bem? Como que funcionava a mão de obra escrava, né, destes barões, né, nesses cafezais dos barões de café, tá? A mesma forma que tinha no plantio de cana-de-açúcar, né, da produção da cana-de-açúcar, a mão de obra escrava também esteve, né, nos cafezais, tá? Os trabalhadores escravizados, eles estavam atuando em todas as fases do processo da produção do café. Mas como, professora? O que é isso, né? O que seria a produção do café? Processo: o plantio, colheita, secagem, transporte dos grãos para os portos, tá? Então, teria aí essas quatro fases. E aí, por isso, o centro de produtores de café, né, como Campinas, Taubaté, Jundiaí, Resende, São João de Marcos, né, eles eram os que tinham grande quantidade precisavam, né, de grande quantidade de trabalhadores, em uma época que não tinha acabado a escravidão, porém estavam começando a abolir. Por quê? Porque neste mesmo período aí vem a lei do Eusébio de Queiroz, que é o governo do Brasil que passa a cumprir uma proibição ao tráfico de escravos. E aí começava a fiscalizar essas zonas costeiras com maior eficácia. Quer dizer o quê, então? Que com as pressões inglesas por abolir a escravidão, né, elas tiveram essa lei aí de não ter mais o tráfico, né? O que isso tem a ver, professora? Isso não seria bom? É ótimo, maravilha, né? Não ter mais um tráfico de escravos, ou seja, trazer à força, roubar pessoas de um outro país para ser escravo aqui no nosso país. Porém, por outro lado, quando a gente vai observar, aos poucos, a demanda de escravos ia acabando, né? Ia acabando, muita gente pode morrer, outros conseguiam a alforria, né? Então a mão de obra ela começou a faltar, né? Aí a parte inglesa, é importante a gente dizer que os ingleses queriam a abolição da escravidão, mas não porque eles eram bonzinhos, ai, tadinho dos escravos. Não, mas é porque eles tinham interesses econômicos pelo país, né? E a ideia deles era o quê? Mão de obra mais barata, né? Como, professora? Se o escravo, a gente não precisa pagar o escravo, na teoria ele sairia muito mais barato, não é verdade? Na verdade não, porque não
não envolveria uma economia, não faria uma rotativa econômica no Brasil. Quando os escravos fossem libertos, assim como aconteceu nos Estados Unidos, não foi também porque eram bonzinhos, mas sim por interesses. Olha, vamos liberar os escravos. Para eles sobreviverem, eles precisam de trabalhar. E quando eles trabalharem, eles vão ter um salário. A gente pode pagar um mísero salário, uma mão de obra bem barata, mas para eles sobreviverem com comida, porque agora eles não são obrigados a comer o que o Senhor dá, eles são apenas funcionários, eles vão ter que arrumar um local para morar, eles vão ter que sobreviver. Para essa forma de sobrevivência, faz com que gire o dinheiro. Então eles recebem o salário para pagar as contas e se sustentar. E é assim que acontece até hoje, né? E então os ingleses eles tinham essa intenção de abolir a escravidão por isso, tá? Isso poderia prejudicar as colônias sob o controle da Inglaterra, que já utilizava o trabalho assalariado desde o início do século XIX, né? E além disso, a opinião pública inglesa, ela acabava considerando a escravidão como uma forma degradante de trabalho, porque não condizia com a visão humanista da sociedade. Não que eles eram tão bonzinhos, mas que sim, acabava aí mostrando um lado negativo, né? Ao mesmo tempo, eles também, né, diziam, né, da necessidade de tutelar dos indivíduos libertos. Como assim? Dizendo que eles são pessoas incapazes pelas teorias raciais do período, ou seja, um lado racista. Não importa se eles são escravos ou não. Para os ingleses, eles seriam incapazes de pensar como brancos, né? Teve a questão de superioridade brancas também, tanto por motivos econômicos quanto pressão pública, né? Então, por conta disso, a Inglaterra interferiu e acabou, então, esse tráfico de escravos no Brasil. Tudo bem? E aí, essa é a nossa primeira parte da aula, tudo bem? Não acabamos o capítulo. É apenas a primeira parte para a gente dividir e não ficar uma coisa tão cansativa, tá? E aí eu deixo um trabalhinho aqui para vocês, tudo bem? Trabalho esse um pouco de interação, né? Que vocês vão ler aí um pouco, um pedacinho do texto do Felipe Landim Ribeiro Mendes. Texto esse, né, que vai falar um pouco sobre o jongo. E aí, através desse texto, o jongo, se vocês quiserem pesquisar um pouco também as danças, né, como é que funciona o jongo, tudo, pode ficarem à vontade. E aí vocês vão responder 3 questões, que são essas daí. Adiante. Tudo bem? Então, dando aí uma paradinha na nossa primeira aula, né? A gente volta então da próxima aula do nosso capítulo, então, que nós começamos agora sobre café e a mão de obra escrava dos imigrantes. Ok? Beijos e até a próxima aula.